Tudo bem com você? Meu nome é Luana, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse canal. Bom, esse é meu primeiro vídeo, eu criei esse canal aqui no YouTube para dividir um pouco das minhas experiências e quem sabe aí fazer uma troca, tá? Para estar ajudando alguém, se eu puder ajudar alguém, tem algum insight, se alguma palavra que eu falar aqui já ajudar alguém, né? Eu vou ficar muito grata. Sempre que a gente passa por um momento delicado da nossa vida, que a gente tá se sentindo perdido, ou que você tá em depressão, que você passou por aí por uma coisa que abalou muito você, é normal que a gente fique procurando saída, é normal que a gente fique procurando vídeo na internet, vídeo motivacional. Depois da pandemia, né, tá tendo muita procura por isso. E comigo não foi diferente. Na pandemia eu passei por momentos muito delicados, tava com um bebê pequeno em casa e comecei a procurar sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento e muita coisa fez sentido pra mim, tá? Tô gostando de ler mais, de procurar agregar mais, trazer mais coisas que agreguem pro meu pessoal mesmo, assim, pra dentro de mim. Porque eu era uma pessoa que me preocupava só com o externo, né? E chega uma hora que você vai se dar conta que você precisa procurar um sentido de tudo. E eu tô criando esse canal para isso mesmo, tá? Se para alguém pode dividir a sua experiência aqui comigo nos comentários, se algo que eu falar fizer sentido, ou se quiser que eu traga alguma coisa que possa te ajudar, eu vou ficar muito grata, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque quando eu precisei, foi aqui que eu recorri. Claro que você não vai só colocar em prática na sua vida um vídeo que você vê, não, né? Mas isso vai instigar você a procurar mais, isso vai instigar você a ler um livro, a fazer um curso, a fazer uma mentoria, procurar uma terapia para estar te ajudando, tá? E uma coisa que aconteceu comigo que eu não sabia que existia, tá? E que fez todo sentido para mim foi os arquétipos. Não sei se você já ouviu falar. Provavelmente quando a pessoa cai num vídeo assim, a pessoa já mais ou menos sabe sobre o assunto de arquétipo, mas arquétipos nada mais é do que modelos, né, instalados já no nosso inconsciente, tá? Então, são modelos de padrão, modelos de personalidade que nós já trazemos desde o princípio dos tempos mesmo. A gente já carrega isso no nosso inconsciente, mesmo a gente sabendo ou não, mesmo a gente acreditando ou não, tá? E a gente vai se moldando conforme etapas da nossa vida, conforme modelos, né, da nossa vida. Um exemplo de arquétipo, tem arquétipo animais, arquétipo de herói, arquétipo de personalidade. Vamos, um exemplo, é o arquétipo da filha, o arquétipo da mãe, né? Da mesma forma, da forma que você se porta com a sua mãe, você não vai se portar com o seu filho. Com o seu filho você vai já ali colocar, vestir um modelo de pai e mãe, né? Ou do profissional, né? Você sai da sua casa, você já não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais o filho. Quando você entra naquela empresa que você trabalha, ou se você é um empreendedor, você vai vestir o arquétipo, né, do profissional, do empreendedor. Espero que dê aí para explicar melhor, mas eu posso trazer um vídeo aqui explicando certinho sobre o arquétipo em si, tá? O primeiro arquétipo que eu utilizei foi o arquétipo do Falcão. Ele apareceu para mim em sonho e eu não sabia sobre arquétipos. Sabe quando você sonha com algo e você procura na internet? O que significa sonhar com tal coisa? Foi isso que eu fiz, porque eu falei, nossa, que engraçado sonhar com o Falcão. Eu sonhei que eu adestrava ele e ele pousava na minha mão. Foram 3 vezes que ele comia na minha mão, voava como um mensageiro e ele voltava, e foi 3 vezes isso. E eu não sabia, e justamente num momento muito delicado que eu estava passando, e fez todo o sentido. Quando eu comecei, que eu assisti o vídeo, que eu vi as características do Falcão, eu falei, nossa, não é por acaso que eu tive esse sonho. E aí eu resolvi utilizar o arquétipo, assim, terminou o vídeo, eu já baixei uma imagem, coloquei na tela do meu celular e eu vivenciei isso, tá? Eu vou estar falando aqui pra vocês o lado luz, o lado sombra do Falcão, e depois no final do vídeo eu posso falar como isso fez diferença na minha vida, tá?
Infelizmente não, né? Mas eu vivenciei o lado luz como o lado sombra, tá? Do arquétipo. E, tipo, eu não tinha muito conhecimento, porque quando vem o lado sombra, você também tem que saber ali analisar, ver o que você precisa aprender com aquilo, né? E não desistir de usar o arquétipo por isso. Mas eu, como não tinha muito conhecimento, veio muito forte em mim o lado sombra, tá? Mas eu sou grata também por esse arquétipo. E o universo e a Deus que me ajudou nessa parte. Bom, eu vou falar aqui rapidamente o lado luz e o lado sombra. Eu anotei porque eu já tentei fazer esse vídeo e eu esqueci de passar todas as informações, tá? Então eu vou ler aqui só para eu não esquecer. Aí no final eu posso estar falando aí como que foi comigo. Bom, o falcão, ele é semelhante o arquétipo da coruja e da águia, tá? Que são os arquétipos de mais poder que tá no topo, né, da cadeia alimentar. E ele tem umas características diferentes, que ele tem a extrema velocidade, ele tem a visão aguçada, ele tem um propósito de vida, autoestima, foco, confiança e poder. Então, se é isso que você está precisando, se você está precisando sair da procrastinação, se movimentar mais, se você não está se sentindo bem, se está se sentindo depressivo, se você precisa elevar a sua autoestima, que era o que estava acontecendo comigo. E assim, todas as características era o que estava faltando em mim. Tava faltando propósito de vida, tava faltando autoestima, que tava baixíssima, sair da procrastinação, porque eu tava numa situação horrível, e me ajudou de todas as formas, a visão aguçada, a velocidade, tudo. A visão, eu acho que fez muito sentido, porque fez assim, eu realmente abri os meus olhos, porque certas coisas estavam na minha frente, e eu não enxergava. E eu coloquei esse arquétipo e realmente a minha visão, assim, foi clara do que eu precisava saber, do que eu precisava entender que estava acontecendo na minha vida, tá bom? Ele também tem como aspecto luz ajudar você a alcançar um objetivo, tá? Até pelo foco que ele tem e pela velocidade. Então, se você precisa ir emagrecer rápido, né? Então, ele vai ter a velocidade que você precisa para emagrecer e o foco para você ali não sair. O falcão, ele quando ele quer uma presa, que ele de longe, ele tem a visão aguçada, que ele vai em direção da presa, ele não perde o foco. O foco dele é aquilo e a velocidade dele é extrema. A velocidade do falcão é 300 km por hora. Então, não tem como aí, se você tem uma meta, se você acredita nisso e você colocar esse arquétipo na tela do seu celular. Tem gente que também escuta bioquineses, né? Que é o som com uma determinada frequência que vai fazer o seu cérebro trabalhar para aquilo, tá? Então você pode também pesquisar sobre bioquineses aqui na internet. Eu já escutei, mas para mim não fez muito sentido. Como eu sempre ficava com o celular na mão, o que fez mais sentido para mim foi olhar, né, a imagem, ficar olhando um tempinho, imaginando. Enquanto eu olho, eu já imagino a minha meta, por que eu tô colocando aquilo ali, né, o meu objetivo com aquilo ali, o que que é, e imaginar um pouco e olhar os detalhes, entendeu? Então isso faz bastante sentido, tá? E aí, em direção da sua meta, enxergar com detalhes tudo que está à sua volta, tá? Mesmo que seja de longe alcance. E o falcão, ele libera dopamina, fazendo você elevar a sua autoestima e o seu bem-estar. O falcão, ele tem o poder de te mostrar o que você gosta de fazer e assim descobrir o seu propósito. Quando eu utilizei o falcão, eu estava no meio de uma pandemia com uma bebê. Eu não voltei a trabalhar depois da licença, porque eu não consegui. E fiquei em casa com ela e tinha aquela quarentena, não podia sair. Foi uma situação meio delicada, né? E eu consegui, em um dia, eu vendi R$ 2.000 em roupa. Sabe sacoleira que você pega roupa pra vender, assim? Em um dia, mesmo com um bebê pequeno, mesmo tendo que sair, né, de casa, locomover, com máscara, com todos aqueles cuidados, eu vendi R$ 2.000 em um dia. Pra mim, que não tava fazendo nada, foi bastante coisa, tá?
faz você crescer em todas as áreas da sua vida, como profissional, espiritual, os seus relacionamentos, dentre outras áreas, tá? O falcão, ele é ótimo para evitar a temida procrastinação, já falei aqui, né? E o lado sombra. O lado sombra você pode apresentar solitude, que não é bem uma solidão, mas é aquela preferência por estar sozinho, tá? E ele também pode apresentar agressividade, arrogância, por se tratar de um animal que está no topo da cadeia alimentar, tá bom? Então, você pode estar pesquisando aí mais sobre o falcão, porque eu sempre, quando eu pesquiso sobre um falcão, sobre um arquétipo, eu sempre vejo vários vídeos, eu entro no Wikipedia, tento estudar mais para eu estar utilizando, tá? Então, como eu falei aqui, o falcão, ele veio como um sonho, eu entrei na internet, na verdade, eu tava passando por um momento delicado, e sabe aquela situação de você pedir conselho para alguém que você mais confia? Então, eu fui pedir o conselho para minha avó, que hoje já não tá mais aqui, que é um assunto também sobre a lei da atração, né? Tudo que eu tava vivendo naquela época, era tudo que eu mais temia passar, tudo que eu não queria passar era o que eu tava passando. E tanto que depois disso eu ainda perdi a minha avó, que era o que eu mais temia, porque minha avó terminou de me criar quando minha mãe morreu. Então, assim, sabe aquela coisa, você foca naquilo que você não quer e você atrai? Eu estava focando naquilo que eu não queria, eu mentalizava aquilo que eu não queria, e realmente estava acontecendo tudo na minha vida. Voltando, né? E eu conversando com a minha avó, pedindo um conselho, e ela falou assim: ora a Deus, né? Independente de religião, tá? Você orar a Deus, você pedir pro universo, você pedir pro seu anjo da guarda, pro santo que você confia. Pra mim, eu acho que é tudo a mesma coisa. E a minha avó falou assim: ora a Deus e pede pra Deus um sinal. Foi quando eu orei a Deus e eu tive esse sonho, e eu entrei na internet e vi sobre o falcão, vi sobre arquétipos que eu não conhecia. E aí, então, eu comecei a utilizar. Eu sonhei com ele numa sexta-feira, acordei na sexta-feira de manhã, pesquisei, coloquei na tela do celular. Quando foi sábado e domingo, a minha visão já clareou de uma forma assim. E não, eu acredito que o arquétipo trouxe para mim algumas coisas para eu enxergar. Porque nem fui eu que fui atrás, parece que as coisas assim clareou e veio até mim. E daí que entra o lado sombra, né? Porque o que eu enxerguei não era aquilo que eu queria, o que eu vi não era aquilo que eu queria, e aí entrou o meu lado sombra, que aí eu tive a reação agressiva e acho que foi só a reação agressiva aí, tá? Mas eu, tipo assim, eu reagi de uma forma totalmente diferente já no outro dia que eu tava com o falcão, a minha autoestima, assim, foi lá em cima. Uma coisa que era... Eu tava super depressiva, mal, com criança pequena em casa, na pandemia, passando um delicado. Então, assim, do nada, eu me reergui, sabe? Eu quis ir caminhar, quis fazer exercício físico, quis sair pra vender. E o foco e a velocidade do falcão me ajudou a vender R$ 2.000 só aquele dia. Naquele mesmo dia que eu fiz R$ 2.000 de venda, foi o dia que eu saí para caminhar. Meus filhos não foram desculpas para mim, eu tenho 2 filhos, não foram desculpa para mim. Fui atrás de tudo que eu precisava, tá? Só que, e ainda eu achei interessante que quando eu fui fazer esse exercício físico, é uma caminhada, né? Eu tava conversando com a minha prima e eu falei para ela do sonho, falei dos significados, né? Do falcão. E eu nunca tinha visto um falcão pessoalmente. Tanto que no sonho já veio claro a imagem e o nome na minha mente do falcão. Porque eu sempre tive dificuldade de diferenciar, sabe? Qual é a águia? Qual é o falcão? Qual é o avião? Nunca sabia, nunca soube. E nunca prestei atenção, nunca tinha visto pessoalmente. E eu caminhando, falando pra minha prima sobre o falcão, eu olhei pra cima e vi um pássaro diferente. Daí eu olhei assim e ainda fiquei na dúvida. Eu falei, o que ali é um falcão? Aí minha prima falou assim, é um falcão. Eu falei, nossa, daí a gente levou um susto.
Aí até minha prima falou assim, nossa, Luana, deve ser algum sinal, né? É alguma coisa que vai acontecer, você tá tendo um sinal, porque eu tinha acabado de falar pra ela e vi o pássaro. Então foi bem interessante. E aí, no caso, eu continuei utilizando por causa da minha autoestima, que ficou muito elevada. Eu emagreci, eu não sei exato quantos quilos, mas eu emagreci. Comecei a fazer exercício físico, fui atrás das minhas metas, fui atrás das minhas vendas. Só que a parte ruim só que foi o meu lado da arrogância e da agressividade. Eu fiquei muito. Depois eu fui aprendendo a lidar, a baixar mais, né? Quando eu via que a minha energia estava muito, eu já tentava me controlar mais com a respiração para não estar utilizando muito o lado sombra, gente. Bom, foram essas as minhas experiências. Agora, assim, não tô lembrando muito mais, mas tem mais coisas que eu passei com o Falcão. Eu posso estar fazendo um outro vídeo, esse é um primeiro vídeo, mas assim, mas para introduzir mais o vídeo aqui no canal. Não foi só esse arquétipo que eu usei, eu utilizo o meu arquétipo, que ele é um arquétipo que eu não é um arquétipo fixo, é um arquétipo da chave, que eu também tive muitas experiências com ele. Eu posso trazer aqui no próximo vídeo. Já tive experiência com da Cleópatra. Acho que alguém pergunta, pessoas, será que ela vai falar da Cleópatra, né? Que, né, tem muito vídeo, muita procura. Utilizei leoa, Mulher Maravilha, cobra, borboleta. Ai, tem muitos. E eu posso estar falando aqui quais foram as minhas experiências. Bom, não sei se esse vídeo vai ficar bom, porque eu já tentei fazer e esqueci algumas coisas. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa nesse também. Mas eu espero que tenha aí mais ou menos ajudado de alguma forma, tá? Bom, esse é o meu primeiro vídeo. Espero que o outro fique melhor e que eu venha trazendo mais conteúdo que faça diferença na vida de alguém, tá bom? Bom, se você ficou até o final, eu agradeço muito e até mais.